E o nosso primeiro convidado de hoje do Revista Brasil TVT é Igor Carvalho, que é repórter do Brasil de Fato. Boa noite, Igor Carvalho, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso falar contigo. Ô Igor, eu quero que você comece falando pra gente aí a tua avaliação, como que se deu aí essa primeira semana dos depoimentos na CPI da Covid-19 lá no Senado Federal em Brasília. Olha, Cosmo, a primeira semana era muito aguardado para essa primeira semana os depoimentos dos ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Eduardo Pazuello, por motivos diferentes. O Mandetta é o ex-ministro que rompeu com o presidente Jair Bolsonaro. Então, esperava-se que o Mandetta trouxesse para os depoimentos novas revelações sobre os bastidores da chegada da pandemia ao país. É importante lembrar que o Mandetta ele é exonerado no dia 16 de abril. A OMS decretou calamidade, decretou pandemia de coronavírus no dia 15 de março. Portanto, ele ficou um mês no cargo nesse período. Então, o que se esperava era que o Mandetta trouxesse até o Senado algumas nuances dos bastidores de como o governo recebeu a pandemia no país e as primeiras medidas. Porém, o que o Mandetta trouxe não teve muita novidade. Ele trouxe notícias que já foram veiculadas pela imprensa, fatos que já foram repercutidos. E a novidade mesmo foi o envolvimento dos filhos do Bolsonaro. O Mandetta deixou claro que os três filhos, Carlos, o vereador Carlos Bolsonaro pelo Rio de Janeiro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, de São Paulo, e o senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, os três filhos do presidente Jair Bolsonaro, eles participam das reuniões ministeriais, eles participam e influenciam as decisões do governo sobre a pandemia. E aí, no bojo dessa denúncia, veio também a revelação de que o Eduardo Bolsonaro vetou uma reunião do ministro Luiz Henrique Mandetta com o embaixador da China no Brasil. Esses foram os principais momentos do depoimento do Mandetta. Ficou claro ali para a gente que estava cobrindo que os senadores não tinham se preparado muito para surpreender o Mandetta. Então, quem cobre CPI sabe, há muito ali discurso político no meio das perguntas, mas os senadores não conseguiram surpreender o Mandetta, ele acabou conseguindo sair ali com tranquilidade das perguntas dos senadores. É importante, viu, Cosmo, explicar para a população que os ministros, o que eles levarem até a CPI, eles podem também produzir provas contra eles. Na condição de ministro, se algum crime foi cometido pelo governo, o ministro acaba sendo criminalizado também, responsabilizado não apenas o governo. Então, a missão dos senadores é além, é arrancar dos ex-ministros, dos agentes, dos órgãos públicos, confissões de crimes que muitas vezes pode acabar gerando problemas para eles mesmos. Igor, isso foi muito importante que você falou, porque a gente viu essa conduta no depoimento do Mandetta e também do atual ministro, né? Uma coisa mais moderada, cuidadosa. Mas antes de eu seguir para o atual ministro, que eu também gostaria que você comentasse, queria ainda sobre o Mandetta, houve ali uma saia justa com relação à base por conta de um WhatsApp do ministro Fábio Faria, uma pergunta pré-combinada, além dos travamentos, claro, que os senadores da situação estão tentando fazer. Conta um pouco isso pra gente, dessa articulação mais política. Olha, Maria Tereza, o que aconteceu ali, bem constrangedor para o governo, um dia antes o jornal Globo havia noticiado que o Palácio do Planalto havia formulado 5 questões que os senadores haviam protocolado na CPI do Senado. Quando o líder do governo, o senador Ciro Nogueira, pelo Piauí, fez uma das perguntas a respeito de vacina para o Mandetta, antes de responder, avisou que havia recebido na noite anterior essa pergunta justamente do Fábio Faria, secretário de comunicação do governo. Isso gerou ali uma saia justa para o governo, gerou, enfim, o problema é que depois o Fábio Faria foi às suas redes sociais explicar que havia encaminhado a mensagem, de fato, ele confirmou que encaminhou a mensagem, mas que por amizade ao ex-ministro, que depois se arrependeu e acabou apagando. Enfim, foi um constrangimento, mas é importante ter feito essa pergunta, porque isso traz à tona algo que está sendo comum ali na CPI, que é a tropa de choque do governo. O líder, do senador Ciro Nogueira,
mas também tem outros 3 agentes importantes, que são o Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, o Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e o Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Esses senadores, eles estão claramente tentando atrasar os trabalhos da comissão. E onde eles podem, eles interferem, pedem questões de ordem, falam, interrompem, falam por cima de outros senadores, e isso tem atrapalhado a abertura da comissão na terça-feira, que foi o primeiro dia de audiência, quando o deputado Luiz Henrique Mandetta prestou depoimento. Ela começou com quase 2 horas de atraso após a intervenção desses senadores. Agora, Igor, outra questão que também chamou muita atenção foi a ausência do ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. E também, que repercutiu muito, é que, após se recusar a dizer que teve contatos com pessoas infectadas pela Covid-19, recebeu o Onyx Lorenzoni. O que você pensa de tudo isso? O que você pode falar para a gente a esse respeito? Olha, Cosmo, eu diria para vocês que a situação do Pazuello é extremamente delicada. O Pazuello é um ministro que provavelmente enfrentará mais dificuldades na CPI da pandemia. Por quê? Ele conduziu o Ministério da Saúde justamente no período mais duro da pandemia, quando nós estávamos ainda estruturando políticas para aquisição de vacinas, quando o governo deveria estar preocupado com campanhas publicitárias para defender o uso de medidas não farmacológicas, como a utilização de máscaras. O que acontece? O Pazuello, ao usar essa justificativa de ter tido contato com 2 assessores que estavam com Covid, ele acabou se expondo, porque 2 dias antes ele estava num shopping sem máscaras. Então, essa preocupação repentina do Pazuello com a Covid-19 pegou muito mal entre os senadores. E veja bem, ontem o senador Randolfo Rodrigues exigiu o protocolo na CPI e a CPI irá exigir que o general Pazuello apresente um exame de Covid à CPI. Isso deve constrangê-lo publicamente ainda mais. Hoje em dia, ali em Brasília, se tem um consenso de que as cabeças que estão expostas na mesa, a do general Pazuello é a mais barata, porque ele está numa situação muito difícil, porque ele se tornou um peso para o exército brasileiro, por conta do seu fácil aliciamento pelo governo Bolsonaro. Ele se tornou um problema para o governo Bolsonaro por tudo que ele sabe, por ter uma personalidade frágil. Então, ele vai para essa audiência que foi remarcada para o dia 19 de maio, numa posição extremamente complicada, fragilizada. Fala-se em Brasília que ele está sendo preparado pelo Palácio do Planalto e teria tido muitas dificuldades com os assessores do Palácio do Planalto para responder as questões no seu treinamento. Então, é de se aguardar que, se tem uma fonte que pode trazer à baia questões que comprometam o governo, essa fonte é o ex-ministro Eduardo Pazuello. Igor, agora sobre o atual ministro Marcelo Queiroga, ele tentou tergiversar ali em alguns momentos, como eu disse, adotou obviamente um tom moderado, até pelo que você muito bem pontuou, né? O cara tá exatamente no cargo, né? É o atual ministro, mas houve ali um momento que foi, salvo engano, ele tomou uma enquadrada de um senador, salvo engano, do PT, com relação à aglomeração. Né? Uma pergunta bem direta que ele não teve muito como fugir, e aí ali ficou claro o posicionamento contrário ao chefe dele, que é Jair Bolsonaro. Como que isso soou no Planalto? Houve algum mal-estar ou mesmo ali naquele momento na CPI? Olha, Maria Tereza, ficou claro que a estratégia dos senadores, a mais bem elaborada estratégia dos senadores nessa CPI até agora foi com o ministro Marcelo Queiroga. O tempo inteiro, os senadores deixaram claro nas perguntas que a intenção era constrangê-lo com as posições e afirmações do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele foi diversas vezes perguntado sobre opiniões que ele tinha em relação a aglomerações promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro, ou mesmo frases repercutidas por ele que vão de encontro com a ciência. Tá? O ministro Queiroga tentou sair de todas as posições, ele não respondeu às perguntas sobre cloroquina, ele pediu para que não respondesse, alegando que o Ministério da Saúde está fazendo um protocolo, veja bem, 15 meses após
a chegada da pandemia ao país, o Ministério da Saúde, segundo o ministro, está neste momento falando de uso da cloroquina. E isso é um absurdo. Então, ele não respondeu sobre cloroquina, ele correu de outras perguntas, e isso deixou os senadores muito incomodados. O ministro Humberto Costa, do PT, de fato, chamou a atenção do ministro Queiroga, dizendo que ele estava ali sob juramento e que deveria responder às questões. O relator, Renan Calheiros, que tem sido muito firme com os depoentes, isso tem gerado críticas do Palácio do Planalto, o incômodo do Palácio do Planalto, que tentou no começo da semana uma conciliação com o Calheiros e não conseguiu. O Renan Calheiros, por diversas vezes, admoestou o Queiroga durante o depoimento na CPI. Então, assim, foi um depoimento conturbado, confuso muitas vezes. O ministro Queiroga não se comprometeu com as questões trazidas pelos senadores, e o que ficou desse depoimento foi um desencontro entre o que o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde pensa e o que diz o presidente Jair Bolsonaro. Ele defendeu o uso de máscara, ele defendeu vacinação em massa, ele fugiu de todas as formas de polêmicas com a China. Então, assim, a marca desse depoimento foi o conflito entre a opinião do ministro da Saúde e a opinião do presidente Jair Bolsonaro. Agora, Igor, a partir desses primeiros depoimentos nesta semana lá na CPI da Covid-19, a ausência do general Eduardo Pazuello, já dá para imaginar os caminhos que essa investigação irão tomar? Queria ressaltar um ponto aqui, que embora a gente espere muito dos depoimentos, eles são importantes, porque nós estamos vendo figuras públicas que há um ano conduzem a gestão da crise da pandemia no país, muito mal conduzida, dado aí os 400 mil mortos que nós temos. Então, nós estamos vendo essas pessoas serem confrontadas pela primeira vez. Isso é muito importante. Só que o que nós teremos, de fato, da CPI, foram aprovados 88 requerimentos de pedidos de informação a ministérios, secretarias, órgãos públicos, governos estaduais e municipais. Essas informações, quando trazidas a público, que podem, de fato, contribuir com as revelações. Sobre revelações de possíveis crimes cometidos pelo governo na condução dessa crise. Então, você me perguntou dos desdobramentos, o principal deles, Cosmo, são as convocações que geraram os depoimentos dos ex-ministros e do ministro nesta semana. Então, para a próxima semana, nós teremos na CPI da pandemia o depoimento da Marta Dias e do Carlos Murilo, que são o Carlos Murilo, ex-presidente, a Marta Dias, atual presidente da Pfizer no Brasil, do Fábio Van Garten, ex-ministro das Comunicações, do Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Internacionais, e há um acordo para que na próxima semana a CPI vote a convocação do ministro Paulo Guedes, que foi citado pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Segundo Mandetta, o Paulo Guedes impôs muitas dificuldades para que o Ministério da Saúde acessasse orçamento para poder tomar medidas contra a pandemia no país. Ou seja, vamos aguardar, né, que a programação será extensa e promete aí, talvez, novas informações e reviravoltas com tudo isso. E com isso, quero agradecer demais a participação do jornalista Igor Carvalho, repórter do Brasil de Fato, melhor dizendo. Igor, muito obrigada pela participação, por estar aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Maria Tereza. Sempre que precisar é só chamar. Valeu.